Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. O Espírito Santo é o Espírito da alegria. Ele é o chamado para o retorno com o qual Deus abençoou as mentes de seus filhos separados. Essa é a vocação da mente. A mente não tinha nenhuma vocação até a separação, porque antes disso tinha somente o que é e não teria compreendido o chamado para o pensamento certo. O Espírito Santo é a resposta de Deus à separação, o meio pelo qual a expiação cura, até que toda a mente volte outra vez a criar. O Espírito Santo é o Espírito da alegria. Ou nós estamos no Espírito, ou não estamos. Quando estamos no Espírito, que é são, saudável e santo, nós sentimos amor, luz, alegria, paz, felicidade. Quando nós nos separamos dessa energia do Espírito que é santo, que é o Espírito Santo, nós passamos a sentir sofrimento, dor, conflitos, raiva, medo, angústia, tristeza. O Espírito Santo é o convite para nós retornarmos para o nosso estado real, que é o que somos mesmo. Nós somos alegria, paz, luz, amor e felicidade. Quando ele diz os filhos separados, que Deus chama de volta os filhos separados, o que é os separados? Os que estão separados da alegria, da paz, da felicidade. Mas por que eu me separaria da alegria, da paz e da felicidade? Se que todo mundo quer é estar no amor, quem sendo amor é também alegria, paz e felicidade. Ora, se eu estou andando na rua, estou cheio de amor, cheio de alegria, cheio de felicidade, estou assim radiante, estou transbordando alegria e felicidade, e alguém chuta minha canela, eu me separo da alegria, do amor e da felicidade para entrar no sofrimento, na raiva, na angústia, na tristeza. Isso é que são os filhos separados. É assim que nós nos separamos. E como vai acontecendo? Bom, a gente começa isso lá na nossa infância. Às vezes muito pequenininhos, ainda bebês, né? Nós já começamos a ficar contrariados com alguma coisa, começamos a não gostar de alguma coisa, começamos a sentir dor, sofrimento, e
E isso nós vamos escolhendo sentir e vamos guardando. E a gente guarda, vai acumulando mágoa, raiva, dor, sofrimento, angústia. E vamos acumulando isso cada vez mais. E aonde está a alegria? Como uma nuvem que está bloqueando a luz do sol ao amanhecer, a nossa alegria se compara então à luz do sol e nós ficamos na escuridão e achamos que isso passa a ser o novo normal. E essa escuridão, ela não deixa passar a luz, porque o sol é radiante, o sol é alegria, o sol é vida, o sol é felicidade. E aí de vez em quando passa um raio de luz, parece que fura a nuvem. E depois vem a nuvem e cobre de novo. Aí nós conseguimos sair de detrás da nuvem. E aí vem a nuvem e cobre de novo. Bom, uma hora há de chegar que nós vamos subindo, assim como o sol no horizonte, e vamos superar todas as nuvens e vamos brilhar no azul do céu, irradiar alegria, luz e felicidade. E o que vai acontecer quando nós estivermos radiantes de luz e de felicidade? Nós vamos continuar fazendo a mesma coisa que nós fazemos. Então, se eu tiver que ir trabalhar, eu vou trabalhar. Se eu tiver que fazer a tarefa, eu vou fazer a mesma coisa de sempre. Com uma diferença. Sempre alegre, feliz e contente. Essa é a diferença. E a alegria, ela é radiante. Ela se estende através de nós para as outras pessoas. E a alegria cura. Então isso é estar no espírito. Com a nossa mente cheia de espírito, de luz, de alegria e de paz. Não significa que não vai ter problemas à nossa volta. Vai. O mundo lá fora continua o mesmo. Nós não. Então, se alguém chutar a minha canela, eu vou olhar e vou dar um sorriso. Não vou culpá-lo, não vou julgá-lo, não vou condená-lo, não vou nada. Aconteceu. E se alguém chutar a minha canela, eu vou trocar minha alegria por isto? Só um tolo faria uma troca dessas. Trocar alegria por raiva e tristeza. Nós somos muito tolos, né? Nós trocamos muito nossa alegria. A gente vai indo, quando acha que está cheio de alegria, de repente acontece alguma coisa e nós vamos como um tolo mesmo, né? E quando a gente se dá conta, já está no sofrimento de novo. Então, por isso que nós temos que vigiar muito a nós mesmos. Nós temos que estar sempre vigilantes para não nos permitirmos que qualquer coisa lá fora possa tirar a nossa alegria, possa tirar a gente desse estado de felicidade.
O Espírito Santo é o Espírito da alegria. E nós somos alegria. Esse é o nosso estado real, é o nosso estado original. Então, o que nós temos que fazer é acreditar que somos alegria. Que é isso que nós somos. Quando você se dá conta que você pode estar no estado da alegria, aí que você nunca mais pode esquecer disso. Espera. Eu ontem estava em plena alegria. O que aconteceu? Eu quero voltar para essa alegria. É como o exemplo desse vídeo que eu enviei hoje para o grupo, aquele da praia. As nuvens que encobrem o sol são as nossas mágoas. As mágoas escondem a minha alegria, escondem a minha luz, escondem o meu amor e a minha felicidade. Vejam lá esse videozinho, que exemplo bonito para a gente entender isto. E agora que nós sabemos que é assim, que isso é possível e é assim que nós somos, é investir nisso. É investir nisso. Um investimento é quando nós investimos a mente nisso. Investir é vestir internamente. Esse é o melhor investir mente que nós podemos fazer. Porque as pessoas, elas trabalham, investem o dinheiro, aplicam o dinheiro, quem consegue, dinheiro de sobra para aplicar, e vou investir nisso, vou investir naquilo, agora vou investir. E para que todo esse investimento na matéria? Para eu ter felicidade, para eu alcançar alegria e ter felicidade. Não vai dar certo. Porque quando você quer batatas, você vai na feira e pede abóbora. Não, vou comprar abóbora, vou comprar abacaxi, vou comprar banana, e volta para casa com a mala cheia de abóbora, abacaxi, banana e outras coisas. Mas você não queria batata? Queria, mas eu estou fazendo um investimento aqui para ver se isso vira batata. Não vira. Não vira. Quando você quer batata, você tem que pedir batata. É isto que eu quero. Senão você volta para casa com um monte de outras coisas e aquilo que você quer, não. O meu investimento é na alegria, é na felicidade, porque é isso que eu quero, é nisso que eu vou investir. As outras coisas todas eu posso ter, elas têm utilidade, mas a felicidade vem primeiro, é isso que eu vou investir primeiro. E essa é a promessa: busca primeiro a alegria e a felicidade e o amor do reino, e tudo o mais te será dado por acréscimo, e nada vai te fazer falta, porque tudo que as pessoas fazem é porque elas querem alcançar alguma coisa que as faça felizes e amorosas. E às vezes ficam comprando tudo quanto é outra coisa. E o investimento na alegria, na paz e na felicidade fica de fora dos seus investimentos. Investir é vestir dentro. É um investir. E investimento, o dentro, é na tua mente. Porque a mente é que é feliz.
ou não. A mente que está cheia de amor ou não. Ou de alegria ou não. Ou de paz ou não. E quem é que determina? É você. É você que determina o que você quer para você. Quando eu determino que eu quero alegria, paz e felicidade, eu vou atrás disso. Fazer um investimento, sim. Por quê? Porque se eu investir a minha mente para alcançar alegria, paz e felicidade, eu tenho certeza que eu vou alcançar. Mas eu posso investir em outras coisas a minha mente. Eu posso investir em qualquer outra coisa. Aonde estão os teus pensamentos durante todo o dia? Ah, mas eu tenho meu trabalho para fazer. Todos temos. Você tem que pensar naquilo que está fazendo. Você tem que estar com atenção naquilo que está fazendo, que é o seu trabalho, que você faz para ganhar o pão de cada dia, como se diz, não é? Mas a sua mente, na sua mente, você está pensando em quê? Em coisas problemáticas ou na sua alegria e na sua felicidade? E a maior parte do tempo nós estamos ocupados com a mente em coisas que não tem nada a ver conosco. Nada de nada de nada. É problemas que não são nossos. É questões que nós não vamos resolver. A única coisa que eu preciso resolver é a minha determinação para ficar no Espírito Santo, que é o Espírito da alegria, da felicidade, do amor e da paz, que é luz. A mente não tinha nenhuma vocação até a separação, porque antes disso tinha somente o que é e não teria compreendido o chamado para o pensamento certo. A mente, antes da separação, não tinha que procurar a felicidade e a alegria, porque isso ela já tinha e ela já é, e nunca vai deixar de ser. Mas quando nós nos separamos da alegria e da felicidade, aí depois é difícil de voltar. E por que parece ser tão difícil de voltarmos para a alegria? Mas eu quero alegria, eu quero essa felicidade, eu quero esse amor. E por que parece que eu não consigo voltar? E por que parece que quando eu estou no amor, de repente acontece alguma coisa e eu caio de volta na mágoa? Porque nós fomos, durante muito tempo, treinados para isso. Quando você pega uma criança e a criança reclama para você de alguma coisa, ah, porque um amiguinho lá me chamou de bobo. Ah, deixa para lá, isso não tem importância. Isso não é nada. Esquece. A gente esquece. Mas e a mágoa? A mágoa a gente guarda. Ah, eu queria uma coisa e não ganhei. Fica a mágoa, a frustração, a tristeza porque não ganhou. Ah, eu queria fazer isso, mas não, a mãe não deixou, o pai não deixou, ou eu não consegui.
fica a frustração, a mágoa, a tristeza, vai guardando tudo. Ah, esquece, isso não é nada. E se você vai reclamar para alguém, olha, eu estou muito triste, muito magoado, ah, deixa para lá, isso não é nada. A vida é assim mesmo. Mas é claro que não é. Mas vão ensinando para a gente que é. E tudo vai ensinando para a gente que é. E aí você está indo, caminhando, bem alegre na rua e alguém chuta a tua canela. Bom, eu não vou brigar com a pessoa. Mas também quer saber? Deixa para lá. Também não vou brigar. Então, você já não estava feliz. E aí ainda levou um chute na canela. Mas você se propôs a esquecer as coisas, deixa para lá, o que eu vou fazer, ainda vou brigar com a pessoa, vou arrumar uma encrenca. E o sentimento, a mágoa fica. E você vai acumulando. Como disse o poeta uma vez, eu sou um pote até aqui de mágoa. Então a gente tem que limpar as mágoas. Aqui, esse trabalho a gente chama de expiação. O que é expiação? Como o investimento é vestir dentro e na mente, a expiação é também espiar dentro e na tua mente. Olha, mas eu vou ver o que é. Você vai lembrar de coisas que são causas da tua tristeza, da tua angústia, da tua infelicidade. E aí o que você vai fazer? Expiar é desfazer, é perdoar. Mas como eu faço para perdoar? A gente precisa da luz e da força para saber como que eu vou fazer para perdoar. Assim, cada pessoa pode ter feito alguma coisa e fez do seu jeito e vai conseguir perdoar do seu jeito. A gente sabe a regra geral, né? Errou, tem que perdoar. Perdoar é desfazer o erro, é pedir perdão, é dar o perdão, é perdoar. Mas se eu não sei como fazer isso, esse é um curso em milagres. Os milagres vão acontecer para você. Você vai encontrar o caminho, se você quiser, para perdoar e para se perdoar e para alcançar o perdão de todos. Aí não tem mais mágoa, porque toda mágoa ela tem uma causa. Eu vou generalizar aqui. Mágoa é tudo, é medo, é tristeza, é angústia, é infelicidade, sofrimento. Tá? Então toda mágoa ela tem causa. Não tem nada que a gente esteja sentindo que não tem uma causa, só que eu não sei aonde está. Por quê? Porque eu fui caminhando até chegar aqui durante tanto tempo sobre as minhas próprias mágoas, mas foram tantas e tantas e tantas mágoas que eu já não sei mais o que é causado por o quê. Então, o que é que eu tenho que curar? Bom, isso cada um de nós vai aprender a encontrar o caminho para si mesmo. O caminho da cura e da felicidade. Se você alguma vez se deu conta de que você tem amor,
você já deu um salto. Agora é só confirmar isso todos os dias. O amor vai desfazendo as mágoas, porque nós vamos começar a perdoar a nós mesmos e aos outros. E nós podemos ter certeza que tudo pode ser perdoado. Não tem nada que não possa ser. Nada de nada de nada. Tudo de tudo de tudo pode ser perdoado e nós podemos limpar tudo. Assim como o sol supera o obstáculo e emerge acima das nuvens ao amanhecer. É um trabalho persistente e constante. Mas o que é que vale mais a pena a gente investir? Que não seja na nossa própria alegria e felicidade. O Espírito Santo é a resposta de Deus à separação, o meio pelo qual a expiação cura, até que toda a mente volte outra vez a criar. A mente que está na alegria e na felicidade, ela é criativa. Porque a alegria e a felicidade são criatividade. Então, sim, nós vamos conseguir, sim. Em maior ou menor grau, estamos todos transtornados por alguma coisa. Nós temos que perdoá-los na nossa mente. Porque é só o que nós podemos fazer, perdoar, oferecer o perdão. Porque quando nós conseguimos perdoar, nós nos curamos dos conflitos, das dificuldades e das tristezas. Aprender no perdão, que o perdão é a chave da felicidade, que ele nos liberta. Não importa qual a situação em que a outra pessoa se encontra, nós temos que entender que nós temos que aprender a perdoar e buscar perdoar. Investindo na nossa mente, nós vamos ter cada vez mais luz na mente, e essa luz, ela é também criatividade. E nós vamos aprender a sermos criativos. Como que eu vou fazer para perdoar essa pessoa que eu tenho dificuldade de perdoar? Independente do que ela faça, você pode considerar a pessoa que faz aquele relato ali para aquele vídeo. Ela diz que ela se dá conta de que tem duas pessoas. Uma é aquela pessoa que é alegre, amada, amável, cheia de amor, de alegria e de felicidade. E outra, que não é ela, é aquela pessoa que está cheia de angústia, de tristeza. Mas isso não é a pessoa. Isso às vezes é o que ela faz, que nem ela às vezes sabe por que faz aquilo. Mas com certeza, ninguém quer fazer as coisas erradas, todos querem fazer certo. Nós temos que aprender a olhar as outras pessoas assim também. Em toda outra pessoa, tem uma pessoa que é amor, alegria, felicidade e paz. Mas tem aquilo que ela faz, que nem mesmo ela queria fazer. E nem sabe por que faz. É essa que tem que ser perdoada. Porque ela não sabe o que faz. Lembra que Jesus disse: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem? É assim. É isso que
tem que ser perdoado. Aquilo que eu faço, que eu não sei por que faço, e aquilo que as pessoas fazem porque elas não sabem o que fazem. E nós temos que olhar, para facilitar o perdão, nós temos que olhar para aquela pessoa que está lá. A gente sabe que está. Pode acreditar que está. Em todas as pessoas, em todos nós, há alguém que é assim, amoroso, cheio de luz e de alegria. E outro que está obscurecido pela nuvem das mágoas. É esse que precisa do perdão. E é esse que temos que perdoar. Porque nós sabemos que atrás daquela nuvem negra está a luz do sol. Aqui a gente vai abrindo cada vez mais a nossa mente para essa luz e nós vamos conseguir, porque tem coisas que nos parecem difíceis de perdoar. Mas o Espírito Santo, que é o Espírito da alegria e da cura, ele vai mostrar o caminho certo para a gente conseguir perdoar a todos. E para nós voltarmos à paz e à felicidade. Independente do que nós tenhamos feito ou do que os outros possam ter feito. O princípio da expiação e a separação começaram ao mesmo tempo. Quando o ego foi feito, Deus colocou na mente o chamado para a alegria. Esse chamado é tão forte que o ego sempre dissolve ao seu sono. Essa é a razão pela qual tens que escolher ouvir uma dentre as duas vozes dentro de ti mesmo. Uma tu mesmo fizeste, e essa não é de Deus. Mas a outra te foi dada por Deus, que apenas te pede para escutá-la. O Espírito Santo está em ti num sentido muito literal. Sua é a voz que te chama de volta para onde antes estavas e estarás outra vez. Mesmo nesse mundo, é possível ouvir apenas essa voz maiúscula e nenhuma outra. É preciso esforço e muita disposição para aprender. É a lição final que eu aprendi. E os filhos de Deus são tão iguais como aprendizes quanto como filhos. O princípio da expiação e da separação começaram ao mesmo tempo. Assim que acontece a separação, a voz que chama para a expiação está lá também. Vamos ver como isso funciona. Eu estou andando na rua e alguém chuta minha canela. Bom, eu me viro e xingo. Eu não precisava ter xingado, isso não serve para nada. Eu podia escolher ficar no amor e na minha alegria, mas eu me separei do amor e da alegria quando eu saí para o xingamento e para a raiva. A questão é que agora que eu me separei da alegria, a voz que fala por Deus me chama para voltar. E para voltar, Ele me dá a possibilidade da expiação.
O que é a possibilidade da expiação? Chama a pessoa de volta e pede perdão por ter xingado. Essa é a voz que fala por você e por Deus, que fala a teu favor. E tem aquela que diz, capaz que eu vou pedir perdão. O cara é desatento, não olha por onde anda, chutou minha canela e eu que tenho que pedir perdão. Então são duas vozes. A que fala a meu favor é a voz que fala por Deus. E a que fala contra mim é aquela que não vai fazer expiação, não vai pedir perdão, não vai pedir desculpa, coisa nenhuma. Ele que é culpado. Bom, ele que é culpado, e daí? E daí que eu é que vou ficar guardando mágoa o resto da minha vida? Vou trocar minha felicidade por isso? Se eu não conseguir permanecer na paz e no amor, cair na tentação de sair do amor e entrar no conflito, eu tenho a oportunidade de voltar, agora mesmo, o quanto antes. Ei, desculpa, não foi minha intenção, me perdoa por favor, eu não queria xingar. Não importa se você que me chutou, o que aconteceu. Eu errei. Eu peço perdão. Então, sempre que nós fazemos alguma coisa que nos tira da alegria, esse é o erro. O nosso erro, o meu erro. Porque ele me separa daquele eu cheio de paz e alegria. E eu entro num outro eu, que não sou eu, que é conflito, confusão, raiva, estresse e mágoa. Daqui 20 anos, eu vou estar triste, amargurado, infeliz, e aí eu vou buscar uma terapia. Ah, porque eu estou muito triste. Por causa de que você está triste? Não sei, eu não fiz nada. Alguma coisa fez. Quando? Como? Eu não lembro de nada. A gente não lembra. E aí como que a gente vai fazer para perdoar aquilo que a gente não lembra mais, não sabe mais nada a respeito daquilo? Como que a gente faz isso? Por isso que quanto antes você resolver as questões, melhor. Eu fiz um catecismo na Igreja Católica, que meus pais eram católicos, a minha formação é na Igreja Católica. E eu me lembro que o padre que ensinava o catecismo, ele dizia, não deixa nada passar para amanhã, porque amanhã você já não lembra mais. Tem que fazer tudo hoje. Porque senão vai deixando, vai acumulando. Imagina daqui 20 anos se você vai lembrar o que aconteceu. Aí a gente tem que fazer uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo para dentro de nós mesmos, no nosso passado, para encontrar lá a causa. E quando a gente encontra a causa, a gente identifica o problema. Então é por isso. Aí você junta a causa com o efeito, e aí a cura acontece porque você quer a cura. Encontrar a causa é quase todo o caminho andado. Agora é só querer resolver.
Quando você quer resolver, você acha a causa. E a oportunidade para resolver vai acontecer também. Quando o ego foi feito, Deus colocou na mente o chamado para a alegria. Esse chamado maiúsculo é tão forte que o ego sempre se dissolve ao seu som. O que é o ego? O ego é o nome que nós damos aqui para esse outro eu, que não sou eu. Que é esse eu onde moram os conflitos, o sofrimento e as mágoas. Isso nós chamamos aqui de ego. Mas Deus colocou lá um chamado. Esse chamado é muito forte. Se nós atendermos o chamado, mas ele só funciona quando a gente atende. É como se você está lá uma caixinha, se você precisar, é só abrir que está lá. O dia que a gente abrir a caixa onde está esse chamado, ele vai nos ajudar a dissolver o ego, que é esse outro eu, que não sou eu, e que onde moram os conflitos, os problemas, os sofrimentos, e que por acaso eu fui morar com ele. Eu não quero mais morar com o ego. Eu quero voltar para a minha casinha cheia de amor, de alegria e de paz. Essa é a razão pela qual tens que escolher ouvir uma dentre as duas vozes dentro de ti mesmo. Uma tu mesmo fizeste, e essa não é de Deus, mas a outra te foi dada por Deus, que apenas te pede para escutá-la. O Espírito Santo está em ti num sentido muito literal. Sua é a voz que te chama de volta para onde antes estavas e estarás outra vez. Mesmo nesse mundo, é possível ouvir apenas essa voz e nenhuma outra. É preciso esforço e muita disposição para aprender. É a lição final que eu aprendi, e os filhos de Deus são tão iguais como aprendizes quanto como filhos. Quem quer aprender, se esforça e aprende. E é preciso esforço e disposição para aprender. O que nós temos que aprender aqui? A ouvir só a voz de Deus, que é a voz que nos chama para a alegria e para a felicidade. Que é a voz que nos leva de volta para o amor. Que nos leva de volta para o lugar de onde viemos originalmente. Porque de onde eu vim originalmente era só paz, alegria e felicidade. E quando ouvir a voz de Deus, mesmo neste mundo, é isso que eu vou sentir o tempo todo, alegria, paz e felicidade. Independente do que esteja acontecendo à minha volta. E não é isso que todas as pessoas de todos os lugares do mundo querem? Alegria, paz e felicidade? Com certeza é. O reino de Deus, mestre, é a volta a essa alegria, né? A essa paz, a essa alegria. Porque a gente vive no reino do mundo, do ego, de criança. E o reino dos céus também está dentro de nós, né? Quem quer aprender precisa ter
disposição para isso, e querer aprender, e persistência. Se você sair da alegria, se você tem duas pessoas que estão brigando e que são importantes para você, se você sair da alegria, vão ser 3. Que estão sem alegria. O que duas pessoas que estão sem alegria precisam? De alegria. Seja você a alegria que você quer ver à sua volta. Mais ou menos parafraseando Gandhi, né? que disse, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Eu tenho uma imagem dentro de mim do meu tempo de criança. Na pequena cidade onde eu nasci, era uma cidade bem pequenininha do interior, tinha uma igrejinha bem antiga, que depois, ainda na minha infância, foi desconstruída porque eles foram construir uma igreja nova, maior. E na frente dessa igrejinha tinha uma cruz de madeira bem grande, enorme, bem na frente da igrejinha, que ficava bem na frente da rua. E eu passava por lá todos os dias. E eu não sei, porque eu acho que eu ainda não estava na escola, mas eu aprendi a ler antes de ir para a escola. Eu lembro de eu ter uma imagem minha na minha mente, parado na frente da cruz, olhando para ela. E na cruz, no braço horizontal da cruz, estava escrito: salva a tua alma. E eu passava lá quase todos os dias. E toda vez que eu passava lá, eu parava e ficava olhando para aquela cruz e lendo: salva a tua alma. Interessante, porque eu tanto vejo a cruz na minha frente, que para o meu tamanho ela era enorme, como eu vejo a minha imagem olhando para a cruz. Eu vejo como se eu estivesse de fora, olhando para a minha imagem, olhando para a cruz e lendo salva a tua alma. E aquilo era uma coisa que me assustava, porque se lá na cruz, que era um símbolo muito forte, cristão, estava escrito salva a tua alma, ela devia estar escrito para mim, porque eu que estava lendo, então era para mim: salva a tua alma. É como se a cruz dissesse: salva a tua alma. E aquilo me assustava, porque eu compreendia então que a minha alma estava perdida, que precisava ser salva, precisava de salvação. O que eu aprendi? Que salva a tua alma quer dizer salva a tua alma, não a dos outros. Você não pode salvar a alma dos outros sem antes salvar a tua. Quando eu vou no avião, na hora que começo a dar as instruções, os comissários dizem assim: em caso de despressurização, qualquer outra coisa, vão cair máscaras sobre vossas cabeças. Corre e pega a tua. Pega primeiro a tua. Não fica olhando para os lados. Só depois que você pegou a tua e que você já está respirando tranquilamente, aí você olha para os lados, porque você já se salvou. Aquela pessoa que vai tentar ajudar o outro vai ficar sem ar no meio do caminho, vai desmaiar e vai ficar por ali mesmo. Assim, é a mesma coisa. Quando você
estiver em paz, você vai ser a paz que vai irradiar no ambiente. E isso vai se estendendo para as pessoas à sua volta. Porque quando nós temos paz e alegria, nós irradiamos isso. Uma pessoa que está, às vezes, quando eu estou naquele dia assim, que eu estou radiante, que eu estou bem feliz, as pessoas me param na rua. Vem conversar comigo. Ah, eu vi você passando. Pessoas que nunca me viram antes. As pessoas que estão perto também. Porque a gente irradia aquilo que a gente tem em nós. Então pode ter certeza. Lembra da cruz da minha infância. Ela salva a tua alma. O que é salvar a alma? O que tem que ser salvo na minha alma? Eu tenho que salvar ela da tristeza, do estresse, da angústia, do medo, da raiva, da mágoa. Se eu conseguir salvar ela disso, é isso que eu tenho que fazer. Isso é a salvação. Eu estou salvo. Agora eu posso ajudar os outros. E vou lhe dizer uma coisa, você não vai precisar fazer nada. Enquanto isso, se vocês presenciarem uma situação que você não sei o que fazer aqui, quando eu não sei o que fazer e eu nunca sei, eu digo, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil, para representar aquele que me enviou. Quem me enviou? O Espírito Santo. Ele que sabe. E daí, decorrente dessa minha declaração, eu não preciso mais me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque Ele me dirigirá. Eu não sei o que fazer. Às vezes é uma palavra, às vezes não é nada, às vezes é um sorriso, às vezes é estender a mão, às vezes é oferecer uma água, às vezes é oferecer um chá, às vezes é sair de perto, porque a pessoa não quer ver ninguém por perto naquele momento. Às vezes é dar um grito. Eu lembrei que uma vez eu estava andando na rua e um carro... Eu não sei o que aconteceu, que eu não vi, eu só vi o barulho e olhei, estava o motoqueiro caído no chão, e o cara saindo do carro e botando a culpa no motoqueiro, e o motoqueiro lá deitado no chão, e aí começou a juntar gente, dizendo que ele que foi o culpado, ele dizia que não, que foi a moto, e eles já estavam juntando gente, estava todo mundo discutindo e brigando. E eu olhei para aquela cena, eu dei um grito tão alto, que eu não sei de onde que veio. Eu disse, parem! Mas eu gritei isso a todo volume. Que eles pararam. Eu disse, vocês estão brigando por uma coisa que nem sabem o quê? E o rapaz está ali caído no chão e ninguém está nem socorrendo, nem dando bola para ele. Vão socorrer o rapaz, depois vocês brigam amanhã, ou depois ou semana que vem, mas agora não. E eles obedeceram. Ora, eles olharam para mim e ficaram paralisados. E o que eu dizia para eles fazerem, eles faziam. Aí quando eles socorreram o rapaz, eu fui embora. Era isso que eles tinham que ter feito, era isso. Da onde que veio aquilo eu não sei. A gente não sabe o que fazer. Às vezes pode ser um grito.
Às vezes um sorriso, às vezes nada. Às vezes algo no que eu nunca pensei antes que poderia fazer. Se eu entendi até que ponto isso funciona, pedir desculpas. Eu aprendi uma coisa também, outra historinha de criança aqui. Eu estudei numa escolinha que foi os meus primeiros anos de aula, acho que foi o meu primeiro ano de escola, que era o primeiro ano do primário, assim que se chamava. E eu estudei numa escolinha, era uma escola de madeira. E ela era uma escola muito bonita. Era uma casa de madeira muito grande, toda de madeira, toda com salas de aula. Bem iluminada, todas as salas, cheias de janelas, era muito arejada e iluminada a escolinha. E eu me lembro da diretora, que era muito simpática, uma senhora muito simpática, de umas 2 professoras e de uma pessoa que ela era uma espécie de zeladora das crianças. Eu não sei qual era o cargo dela, mas quando tinha recreio, ela sempre estava por perto. E qualquer coisa que acontecia com qualquer criança, ela chegava na hora lá para ver o que foi. E essa escola tinha um pátio muito grande, chamava Grupo Escolar Otávio Boss. E ela tinha um pátio muito grande, um terreno muito grande, gramado. Então, quando era o recreio, acho que a gente tinha uma meia hora de recreio, estudava de manhã, ia cedo para a escola, começava às 8 horas, terminava ao meio-dia. Devia ter talvez, não sei, talvez uma meia hora de recreio. E lá nesse pátio muito grande tinha uma casinha pequenininha, que a gente dizia que era a cozinha. Que lá então tinha uma pessoa, porque naquele tempo não existia isso de merenda escolar, as crianças que levavam a merenda, e tinha uma pessoa lá que vendia nessa casinha, que era a cozinha, vendia lanchinhos para as crianças lá, guloseimas, tinha bala, tinha bombom, tinha essas coisas que criança gosta, sei lá o que, chiclete, doce, alguns salgadinhos lá para lanche, coisas desse tipo. E era uma casa pequena. E eu lembro que nesse dia eu estava brincando de correr, não sei que brincadeira que era, eu sei que eu estava correndo, e corria muito, e estava correndo em volta da casinha. E quando chegou na esquina da casinha, que eu dobrei a esquina, vinha um outro menino correndo na direção oposta. E nós nos chocamos de frente. E eu sei que nós dois saímos tontos, um para cada lado, e gritando os dois, né? Um berreiro que só. E essa moça chegou imediatamente. E aí, é claro, né? Que eu apontei o dedo para ele e acusei ele do acidente. Foi uma cabeçada, gente. Mas foi uma cabeçada com tudo. Bateu o corpo inteiro, assim. Eu acho que do joelho até a cabeça foi uma batida muito forte. Os dois iam correndo bastante. E ela olhou para ver se não tinha ninguém tinha se machucado, nada. E ela constatou que não, apesar do choque, né? E eu apontava o dedo para ele, dizendo, é ele, e outro menino apontava o dedo para mim, que fui eu que causei, é ele. E essa moça, ela disse para nós assim, tá bom, agora vocês vão dar a mãozinha um para o outro e vão pedir perdão. Ah, não dou não. Não dou.
E o outro menino dizia, não dou, e não. Eu dizia, vão dar as mãozinhas e vão pedir perdão, um para o outro. E não dou, vamos meninos, deem a mãozinha, deem a mão. E ela foi ficando cada vez mais firme. E quando ela firmou a palavra, viu que tinha que fazer isso mesmo. E aí estendemos a mão e demos a mão. Elas agora pedem perdão. Não. Vamos, pede perdão. Não. Perdão. Alto e em bom som, com a mão dada, até que nós pedimos perdão. Quando nós pedimos perdão, agora podem ir brincar. Tudo aquilo que tinha acontecido tinha desaparecido. Zerou. Limpou. É como passar borracha. Não tem mais. Nem lembro o que aconteceu, o porquê. Nunca mais se falou naquilo. Realmente desapareceu. Eu fui lembrar disso mais recentemente com o curso em milagres. Eu acredito que resolve. Porque eu lembro que eu criança de novo, né? Eu não devia ter deixado de ser criança. Eu criança de novo, eu me lembro que toda vez que chegava uma visita lá em casa, ao sair as pessoas diziam, nos desculpe qualquer coisa, me desculpa qualquer coisa. E a gente, quando ia na casa dos outros, a hora de sair dizia a mesma coisa, nos desculpa qualquer coisa. Então limpava. Se eu tinha feito alguma coisa que desagradou o dono da casa, esse nos desculpa qualquer coisa abria um sorriso. Ora, está tudo certo, está perdoado. Funciona. Agora, a gente erra e erra de novo, erra e erra de novo, erra e erra de novo, acerta e erra de novo, pede perdão, mas daqui a pouco comete o mesmo erro. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Vai treinando, um dia você acerta e vai funcionar. Enquanto isso, não vai ficando pendência. E você vai passar a vida mais leve. A gente tem que pedir muito perdão o tempo todo. Porque nós realmente cometemos muitos equívocos. O tempo todo. Para mim, funciona. Eu tenho certeza que sim. Então, funciona. A educação é para o ego. Sim. Tá? Então, essa coisa da escola, do bom comportamento, da pessoa bem comportada, da criança bem comportada, isso é para a gente aprender a conviver socialmente. Você está certo. E isso, ter um convívio social, com educação e bom comportamento, isso não resolve se a pessoa está cheia de mágoa e cheia de ressentimento dentro. Tá? Porque se você olhar as pessoas, parar para conversar com as pessoas na rua, as pessoas estão cheias de conflito, de tristeza, de raiva, de ódio dentro de si. Aí tu para e pergunta para elas, ela diz, não, eu estou muito bem, eu não tenho problema nenhum, sabe? Mas aí a hora que a pessoa entra
numa conversa terapêutica, está lá. Um pote cheio de mágoa, tá? Cheio de problemas, de conflitos, de sofrimento. Por quê? Porque nós aprendemos a ser bem educados e, desculpe senhor, desculpe senhora. É nesse sentido, isso por educação, você tem razão, aí não resolve nada. Tá? Mas por expiação, aí funciona. De fato, nós estamos sujeitos somente às leis de Deus. As leis de Deus são, uma delas é a regra de ouro, só faça aos outros aquilo que você quer para você mesmo, porque é assim que funciona. Estender amor, alegria, paz e felicidade, isso é a lei de Deus. Mas como que eu vou xingar uma pessoa e deixar por isso mesmo? Então eu tenho que limpar isso. Por onde eu passo, eu tenho que corrigir aquilo que eu faço de erro. Eu vou corrigindo. Aqui não é fácil de passar por esse plano, não. Porque tudo que eu fizer, eu tenho que limpar, eu tenho que desfazer, eu tenho que corrigir. Mas eu só estou sujeito às leis de Deus. Mas as leis de Deus, elas diriam, não, você pode fazer uma coisa errada e deixar por isso mesmo. A gente sabe que não. Por isso que a religião, ela ensina para a gente o perdão. Porque o perdão, ele pode ser, perdão senhora, desculpe, né? Então, por exemplo, se você vai comprar alguma coisa numa loja e a pessoa erra o preço e cobra R$50 a mais lá no teu cartão. Aí você vai lá e diz, olha, eu acho que você se enganou e cobrou R$50 a mais. Perdão senhora, vou corrigir imediatamente, dá um sorriso para você. Tá? Mas a pessoa tinha feito aquilo com má intenção mesmo, tipo, se passar, passou. Tá? E lá ela diz, pessoa chata, por causa de R$50 voltou lá não sei da onde. Tá? Como é que está a mente da pessoa? A mente está em acordo com o comportamento ou está em desacordo? Quem é que está atuando? É aquele eu que não sou eu, aquele cheio de mágoa e do ego, ou aquele eu que segue as leis de Deus, que são alegria, paz e felicidade? Esse videozinho que a gente mandou hoje, as mágoas escondem o amor e a alegria em mim, tá? Que no relato diz, eu me dei conta que tem dois, um eu sou amor, alegria e felicidade, e outro eu sou tristeza, sofrimento e mágoa, ou algo semelhante, mais ou menos assim. Tá? Se é aquele cheio de mágoa que diz, perdão, aquele não funciona. Nisso você tem toda a razão. No ego nada funciona. Você está certo. A gente tem que, um dia tem que ir lá trocar essa telha. Mas um dia você vai acabar fazendo. De tanto enxugar a goteira, um dia você vai dizer, você já sabe, eu preciso trocar essa telha. Um dia eu vou trocar essa telha. É isso que nós fazemos. Um dia eu vou parar de errar. Um dia eu vou fazer a coisa certa. Um dia eu vou ser feliz. É assim. Como tudo é nós que provocamos mesmo, eu tenho um exemplo também que vai nessa da toda a telha. Eu digo, a pessoa tropeça numa pedra e machuca o dedo, quebra o dedo. Aí vai lá e o médico arruma. Dali 3 meses ele tropeça numa pedra e quebra o mesmo dedo de novo. Vai quebrando o dedo e vai no médico. Um dia o médico vai dizer que você está com problema, vai procurar um psicólogo, um psiquiatra. O problema não é no dedo.
É na tua mente, tem alguma coisa errada contigo, que toda vez é falta de atenção, é um problema psicológico, você não está olhando para onde caminha, o que está acontecendo contigo? Tem que procurar uma ajuda terapêutica, psicológica. Porque tem alguma coisa errada e não é no dedo, não é no corpo. Então é a mesma coisa que você enxugar a goteira. Uma hora a pessoa vai se dar conta que aquilo não está resolvendo, que ela está enxugando goteira. Isso realmente não resolve, mas de tanto acontecer, a pessoa vai dizer que tem alguma coisa errada comigo. Ou alguém vai dizer, tem alguma coisa errada contigo, você toda hora está, desculpa isso, desculpa aquilo, desculpa, está fazendo os mesmos erros, sempre a mesma coisa. Algum dia vai acontecer. Alguém vai dizer, a pessoa vai se dar conta e vai buscar ajuda. Enquanto isso é educado, pedir desculpa. Mas não curou. Com certeza, uma questão dessas ajuda todos nós a ter melhores compreensões sobre o que é o comportamento e o que é a liberdade e a alegria. Que o comportamento é uma coisa, como é a palavra, o comportamento ele é uma educação que nós recebemos, né? É boa educação. Ele é um controle daquilo que tu faz, tu tem que ser controlado, né? Então tu não pode subir em cima da mesa no restaurante, esse é comportamento, né? Então a gente vai se comportar direitinho. E agora eu lembro que às vezes eu vejo os pais, mãe às vezes, dizendo uma criança, tu te comporta direitinho, tu entendeu bem, tem que se comportar. E aí a criança vai se comportar, mas o comportamento não é a cura da pessoa. É um padrão que a pessoa tem que seguir para conviver socialmente com as outras pessoas. Na maioria das vezes é isso. Por isso que quem precisa de educação é o ego. O espírito não, porque ele é perfeito. Ele é alegria, felicidade e tem a regra de ouro, né? Que ele não vai fazer nada para tirar a alegria e a felicidade dos outros. Pelo contrário, ele vai fazer tudo para estender a alegria e a felicidade para todos. Sabe, eu atribuo muito disso à minha formação religiosa, porque eu queria aprender as coisas. E como diz aqui, quando a gente quer aprender, a gente aprende, porque eu nunca estudei na minha vida, nada. As outras crianças estudavam, pegavam os livros, estudavam porque tinha que fazer exames, provas. Eu nunca peguei um livro para estudar, nada, nunca. Eu prestava muita atenção na aula porque eu queria aprender. Eu sempre fui um bom aluno, um bom aprendiz, porque eu me dedicava quando eu queria aprender. Agora aquilo que eu não estava interessado em aprender, eu não aprendia mesmo. Então, quando você está interessado em aprender, tem que ter um esforço, concentração e dedicação, disposição, tem que estar disposto para aprender. Eu lembro que a palavra disposição é assim, tira tudo aquilo que você acha que é e ouve. E depois você compara, se não é aquilo que você é, se aquilo você tem alguma coisa que você quer mudar na tua compreensão anterior, se você quer trocar tudo, se quer ficar com a anterior. Mas a disposição é sempre importantíssima. E aí a gente aprende. Eu lembro que tinha eu acho que eu sempre quis isso. Essas coisas. Quis aprender tudo que havia sobre tudo. E tinha
Eu tinha 2 irmãos que, em tempos diferentes, em lugares diferentes, eu me lembro que eles diziam: ah, você tem presença de espírito, porque eu entendia as coisas, pegava no ar, assim, na hora. E eu entendia com muita facilidade o que estava acontecendo. Que as pessoas demoraram para entender, é isso. Então essas historinhas que eu conto, essa moça lá da escola, eu lembro da imagem dela, essa lá que dá as mãos e pede perdão. Eu tenho uma gratidão tão grande por essa moça, tão grande, que é agora, toda vez que eu lembro dessa história. Eu sinto uma gratidão, um amor tão grande por ela, que ela, não sei lá onde ela está, eu devia ter 7 anos, ela devia ter uns 25, não sei por onde ela anda. Nunca mais me lembrei dela, nunca mais soube, mas quando eu lembro, vejam como são as coisas são. Porque eu aprendi com ela. Mas não foi uma coisa que com 7 anos eu cheguei em casa, olha, eu aprendi que se der as mãos e pedir perdão, não. Na verdade eu aprendi lá, isso. Só que eu fui compreender o alcance disso, quantos anos depois? Quanto tempo depois? Que eu fui entender como aquilo foi importante para mim, para o meu aprendizado. Eu tenho certeza que onde ela estiver, toda vez que eu lembro dessa história, eu tenho tanta gratidão e tanto amor por ela, pelo que ela fez e pelo que eu aprendi com ela, não pelo que ela fez fisicamente, de juntar as crianças, dá a mão aí, pede perdão, dá a mão e pede perdão. Isso, se for nesse nível, isso não serve para nada. Mas quando você eleva isso para um nível mais acima um pouco, que você tenha compreensão do que é isso, então eu tenho certeza que ela toda vez ela recebe essa energia de gratidão e de amor. Talvez ela não saiba de onde que vem, mas eu sei que vai. Eu sei para onde vai. E ela desce, às vezes a pessoa está assim, nossa, como eu estou feliz, me deu uma alegria aqui, uma felicidade imensa. Porque não sei, estou feliz. Ela deve estar recebendo isso sempre que eu lembro dessa história. Para vocês verem o quão é importante. E essas coisas toda a minha infância eu lembro de tantas histórias e todas elas, sempre, elas foram transformadas em aprendizados. Todas as minhas lembranças. E é isso que nós temos que fazer com todas as nossas memórias. Com tudo que a gente lembra. Transformar tudo isso em lembranças e aprendizados. Isso vira puro amor. Estendo a todos as bênçãos do céu, para que possamos compartilhar essa paz e essa alegria e essa felicidade do reino, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou aqui, só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.